Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago. Olá, Alberto, Olá, estamos em está tudo bem? condições de avançar, parece. Ótimas condições para avançar hoje, quer dizer, não vamos falar antes de tempo. Não, mas Ótimas acho que sim. condições para já, para avançar para a Lenga-Lenga do Costume, é a edição número 85, a edição de 26 de fevereiro de 2024, que como sempre está a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume, portanto o canal específico da Lenga-Lenga do Costume, que se chama a Lenga-Lenga do Costume. Para facilitar, subscrevam o canal e habituem-se a ver a Lenga-Lenga do Costume apenas no canal do YouTube da Claro. Lenga-Lenga do Costume, porque o canal onde previamente íamos para o ar e onde para já continuamos a ir para o ar, o canal do Comitê Central, vai deixar de ter a Lenga-Lenga do Costume, portanto transitem já para o canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume, façam essa transição, porque está tão na moda fazer transições. Alberto, vamos desde já relembrar o apoio da Prozis, Claro. porque se vocês fizerem, quando fizerem, não é se, é quando fizerem as vossas compras na Prozis, no checkout é só colocarem no código promocional Lenga-Lenga e recebem de imediato 10% de desconto. Haverá outros sítios que também atribuem 10% de desconto, mas quando experimentarem os 10% de desconto da Lenga-Lenga do Costume, vão ver que os nossos 10% de desconto são muito superiores Muito aos demais mais 10% de saborosos e descontos, recompensadores, sim, sim. sim, sim, que há para aí no mercado. Durante o mês de fevereiro está também a valer um giveaway, que é uma promoção especial, em que, seja qual for o valor das vossas compras, seja 15 euros, 150 euros ou 150 mil milhões de euros, têm sempre, habilitam-se sempre a ganhar 200 euros extra de compras, o que para quem investir 150 mil milhões de euros não será tão relevante, mas não deixa de ser dinheiro. São 200 euros, portanto aproveitem o giveaway durante o mês de fevereiro, na Prozis, não se esqueçam. Não se esqueçam também de deitar a mão ao azeite talismã, pelo menos assim que ele voltar em força ao mercado, porque o azeite Deve talismã, estar aí por dias, ou por precisamente, é duas daqueles semanas, ou assim, sim. produtos, exatamente, é daqueles Sazonais, produtos sazonais. sazonais, finos, com classe, que não estão sempre aí à disposição, é preciso estar atento, saber quando é que estão disponíveis e na altura certa avançar e adquirir o azeite talismã. Dito isto, Alberto, não sei se me esqueci de alguma coisa dentro Acho destas que mais não, importantes, mas acho que era isto, assim, portanto, além da prósis e do talismã, claro, a mais urgente, ou tão urgente quanto é mudarem para o canal A Lenga Lenga do Costume, porque a lenga-lenga do costume, também vão depressa dar em poucas semanas vão reparar que se forem ao Comitê Central já não estão aos episódios novos. é assim, se quiserem colaborar connosco e fazer a transição já, fazem-a bem. Se não, daqui a umas semanas fazem a mal, Vai a porque mal, vai quando à forem, bruta. vai a mal, tem que ser a mal à bruta, porque realmente a malta um bocadinho mais distraída e isto vai deixar de estar disponível no canal do YouTube do Comitê Central. Portanto, mais vale sermos amigos, fazer tudo a bem, passarem já para o canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume e assim ninguém tem problemas. Um, esta semana, Alberto, quem também não teve problemas no debate com o seu. Isto já tem uns dias, o debate em si entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro já tem uns dias, mas o que é recente é uma informação que surgiu, esta sim, nos últimos dias, através do jornal Sol, que dá conta de que Pedro Nuno Santos, se bem se lembram desse debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, foi uma espécie de parecia um rejuvenescimento de Pedro Nuno Santos, toda a gente deu a vitória a Pedro Nuno Santos e tão perentório que ele foi. E grande parte das pessoas que deu Uhum. essa vitória a Pedro Nuno Santos baseou-se num facto que foi que ocorreu logo na abertura desse debate e que teve a ver com a forma como Pedro Nuno Santos reagiu àquela manifestação Polícia. espontânea, não prevista dos polícias no Parque Mayer, à porta do Parque Mayer, onde se deu o debate. E esse ponto, essa reação tão perentória de Pedro Nuno Santos a essa manifestação não anunciada da polícia, valeu para a grande parte dos comentadores a vitória, uma vitória retumbante de Pedro Nuno Santos no debate. Ora, o Jornal Sol veio agora esclarecer-nos, revelar, que Pedro Nuno Santos tinha sido avisado previamente dessa manifestação não autorizada da polícia. Tinha Tiago, sido, desculpa, não é só diz, da manifestação, é da deslocação da manifestação ali precisamente, do Largo de São Bento, acho que é assim que se chama, né, em frente à Assembleia da República, para, acho que era aí o sítio original, se não era, peço desculpa. Terreiro do Paço, se não estou em erro. Terreiro do Creio que Paço, era, ok, seria Terreiro do Paço. Estava autorizada para aí, não estava precisamente. autorizada, pelos vistos, para se deslocar lá
para o que ele chamava o Capitólio, que eu durante umas horas cheguei a pensar que era mesmo uma instituição nova que havia em Portugal. Eu próprio também, quando vi que o debate era no Capitólio, pensei, Capitólio? Mas qual Capitólio? Qual Esta malta Capitólio? foi aos Estados Unidos, tipo aqueles jogos do Super Bowl em Londres, ou final da Liga dos Campeões na Arábia Saudita, mas esta malta foi fazer o debate a Washington. Não, Sim, era o Teatro era um Capitólio. teatro do Parque Mayer, sim. Exatamente, essa informação, claro, é o fundamental. Portanto, a manifestação estava autorizada para o Terreiro do Paço e depois houve uma degenerência, uma submanifestação que subiu ali à Avenida da Liberdade, não sei por onde, e chegou ao Parque Mayer. E aparentemente o que Pedro Nuno Santos sabia é que ia haver essa Mudança, submanifestação, sim, essa e o governo também submanifestação. sabia e não fez nada para impedir, pelos vistos, segundo o Pois, Jornal portanto, Sol. precisamente, portanto, segundo o Jornal Sol, o governo sabia disso, nada fez para impedir, a manifestação era, portanto, ilegal, e Pedro Nuno Santos tinha essa informação à entrada para o debate e Luís Montenegro, também não se percebe como é que é possível não ter, mas não tinha essa informação, e, portanto, isso terá permitido a Pedro Nuno Santos reagir de forma muito perentória e preparada, ao passo que Luís Montenegro terá sido apanhado de surpresa e não foi tão perentório na forma como... Perentório. É, exatamente, tão perentório na forma como reagiu. E isso valeu a Pedro Nuno Santos imensos elogios da parte, desde logo de Ricardo Costa, na SIC Notícias, o irmão de António Costa. Por acaso não tenho certeza se Ricardo Costa enfim, o caso é um bocadinho irrelevante, mas se é meio-irmão ou se É é meio-irmão, irmão. meio-irmão, Penso que é meio-irmão do primeiro-ministro. da parte do pai. Exatamente. Portanto, esta reação de Pedro Nuno Santos mereceu da parte de Ricardo Costa um comentário que foi dos primeiros que ouvimos, pelo menos, ao debate, e que logo estabeleceu um bocadinho o paradigma para os comentários dos demais jornalistas e comentadores que a partir daí comentaram o debate e comentaram na base, de facto, da forma como os dois candidatos reagiram a esta manifestação não prevista da polícia, dando uma vitória retumbante a Pedro Nuno Santos. Alberto, o que é que sobre tudo isto tens a dizer? Se isso for verdade, e eu presumo que o Sol tenha fontes credíveis, acho eu, é uma... Eu ainda não ouvi ninguém desmentir, para já, pelo Não, menos. não, 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 e é uma... Eu não ia chamar, não sei se é uma escandaleira, se é uma pouca vergonha, se é... Mas é qualquer coisa de negativo, não é? Há ali Sim. qualquer coisa que não está... Ou seja, Pedro Nuno Santos, primeiro considerou-se que Pedro Nuno Santos ganhou um debate com base numa frase inicial, sobre a tal manifestação dos polícias. E que esteve menos bem que Montenegro na saúde, na educação, ténis de mesa, no que calhou. Ou seja, ele perdeu em todos os assuntos, até porque é muito difícil o Luís Montenegro ou qualquer outra pessoa no lugar dele perder um debate com o Pedro Nuno Santos ou com qualquer pessoa no lugar do Pedro Nuno Santos. Também se diga, não são só defeitos do Pedro Nuno Santos e só virtudes do Luís Montenegro. O Pedro Nuno Santos tem em cima de si, para além do currículo pessoal ou do cadastro pessoal, que é o que é aquela miséria, tem a miséria da governação PS. E do outro lado está alguém que não tem responsabilidades governativas, ou não teve até agora responsabilidades governativas. Portanto, num debate normal, foi isso que aconteceu depois durante o debate propriamente dito, é muito fácil o candidato da AD superiorizar-se ao candidato do PS. Ora, como as sondagens já não estavam famosas para o PS, tinha que naquele debate acontecer qualquer coisa para que o Pedro Nuno Santos pudesse ganhar ali um ímpeto qualquer, um boost, para tentar rejuvenescer a tempo de salvar as eleições. E o que se arranjou foi isto. Arranjou-se, não foi a manifestação de polícias que foi arranjada pelo PS, com certeza, mas foi o facto da manifestação de polícias ter sido autorizada a deslocar-se para ali, não ter havido qualquer tentativa de impedimento por parte das autoridades, o Pedro Nuno Santos estar avisado, bate certo também, para poder fazer aquela intervenção inicial toda solene e toda Pomposa, pomposa e tal, e ele um todo armadão em defensor bom, da ordem e da lei e não sei o quê, claro. até para contrapor aquela imagem de perigoso radical que ele tem e tal. Isso foi giro, calhou-lhe bem, e depois ter o Ricardo Costa logo, fração de segundo após o final do debate, a declarar o Pedro Nuno Santos vencedor com base apenas nessa frase. Não interessa o que é que... Ele até podia ter andado o resto do debate, sei lá, em pelota com um balde na cabeça, a correr pelos estúdios. Mas o debate já estava ganho a partir do momento que ele disse aquela Isso, frase. isso de indivíduos a correr pelo estúdio também vamos falar mais à Já frente, vamos pois na falar mais à segunda frente, parte, mas a correr acho que não sobre estava em estúdios onde pelota, decorrem felizmente. debates, não está, pá, também não se, enfim, Não se pode querer tudo. já não se pode querer tudo, exatamente. Ou seja, se isto não parece maquinado para que o Pedro Nuno Santos tivesse ali um instante de glória, se não é, parece.
não é? É um conjunto de fatores que É. realmente jogou muito bem a favor de Pedro Nuno Santos, naquilo que parece ter sido uma tentativa, nesse caso uma tentativa desesperada, de facto, de dar esse Uhum. ânimo às hostes socialistas. Que Pois, não terá resultado por ela, nem também depois. não, mas de facto, não tendo havido, inclusive, que eu saiba até agora, nenhuma reação oficial a esta notícia do Sol, de facto deixa-nos, e portanto não havendo uma boa explicação para tudo isto, lá está, é a tal questão das teorias da conspiração ou coisa próxima Sim. disso. Uma pessoa, quando não tem informação, tenta perceber qual é a forma, idealmente a forma mais lógica de explicar estas coisas, e realmente essa sequência de eventos encaixa bastante bem nesta história, não é? Parece ser uma explicação simples. Parece, e continua, isto parece um jogador, vamos dar aqueles exemplos, aquelas analogias futebolísticas, aqueles jogadores que nunca se mexem no relvado e não sei o quê, e há um jogo específico em que ele corre muito. É melhor fazer, se calhar, o exame antidoping, se calhar qualquer coisa ali excepcional, não é o padrão dele. Sim, E já vimos no debate, entretanto, houve o debate com todos os líderes partidários, houve sem assento sim, parlamentar e houve com assento parlamentar. E nesse debate o Pedro Nuno Santos voltou ao normal, ou seja, não deu uma para a caixa, mais uma vez. O Pedro pois, Nuno Santos, em todos os debates individuais que teve e no debate coletivo, o único momentozinho em que ele pareceu ter um vestígio de uma sombra, de uma aura de estadista, foi naquele momento lá sobre a manifestação dos polícias. pois, Portanto, se que aquilo agora, não foi pois, combinado, calhou muito bem. muito Mas bem, também foi pois. só aquilo, não é? Ele não se viu Não, outro momento no homem. Não é? e não tendo sido combinado, epá, muito mérito, e muito mérito para toda a forma como toda a gente reagiu tão depressa a tornar aquele Sim, sim, momento, sim, sim, sim. de facto uma coisa grandiosa e um momento de relançamento da campanha do PS. Eu, em relação ao Ricardo Costa, enfim, esta questão de ter o irmão do primeiro-ministro a comentar, eu não, enfim, vamos lá ver, o que é que eu, fazendo um contraponto até, e a comparação não é assim tão justa para a pessoa com quem eu vou comparar Ricardo Costa, porque Ricardo Costa tem responsabilidades diferentes do que a Sandra Felgueiras tem, e agora vou-me focar outra vez que isto é importante. Eu lembro que Foca-te, a Tiago, Sandra foca. Felgueiras, que é jornalista, e é uma jornalista, enfim, a quem não, acho eu, não se pode apontar o dedo como sendo uma pessoa que não fala de assuntos sérios e não investiga coisas, Uhum. e faço já aqui uma declaração de interesses, que sou amigo da Sandra Felgueiras, e o Ricardo Costa conheço, mas não sou de todo amigo do Ricardo Costa. Mas eu lembro que a Sandra Felgueiras, quando dos problemas que a mãe de Sandra Felgueiras, Fátima Felgueiras, teve com a Uhum. justiça, ela escusou-se durante o tempo em que o processo decorreu, enquanto jornalista, a comentar assuntos que tivessem a ver de alguma forma a ver com o tema. Claro, Um, claro. e o que me parece, enfim, não tinha obrigação nenhuma de se demitir da sua profissão enquanto jornalista, não é? Não tinha obrigação nenhuma de ir procurar outra profissão, mas teve essa atitude durante esse período, não se focar, não abordar esses temas, para não ser eventualmente acusada de conflitos de interesses. Ora, é muito estranho, eu sei que o Ricardo Costa, creio que é diretor da SIC Notícias, Sim, julgo que sim. não, julgo que não teria necessidade absoluta dele próprio ser comentador da SIC Notícias, não é? Porque de facto, enfim, é no mínimo, bizarro, é no mínimo bizarro, já não basta a bizarria de termos os comentadores políticos que temos ex-governantes a comentar coisas que eles próprios Desculpa, fizeram. tens o líder da propaganda do PS, o tal Paixão Martins, uma coisa qualquer, que Luís andava a Paixão comentar coisas do Martins, sim. Sporting, sim, antigamente. Também tens o senhor, esse indivíduo, como comentador, no final de alguns debates. Pois, Também acho que já apareceu, eu não vi, felizmente, ou seja, a mas pessoa responsável pelo marketing político de um dos partidos vai comentar a envolvidos seguir vai comentar os resultados do seu do próprio seu próprio trabalho. trabalho. Pois. Hum, E Ricardo Costa aparentemente acha normal, sendo o irmão de António Costa, e isto não é de agora, obviamente, quando António Costa era primeiro-ministro ele fazia a mesma coisa, claro, claro. mas acha normal não só ser comentador político, digamos, dos temas da atualidade, porque ele poderia ter o seu papel que tem, obviamente, de direção, sem dar a cara por isso, mas mais do que isso, ser um comentador com grande destaque na SIC Notícias, não é? Que há tempos circulou nas redes uma intervenção de Ricardo Costa uh, pedindo a uma jornalista para não fazer determinada pergunta, uma jornalista da SIC Notícias que estava a moderar o debate a dizer que Ai, nem valia a não pena soube falar de disso, determinado não soube assunto. Sim, disso. não me lembro agora Não é? exatamente qual era o tema, mas os Ok, nossos espectadores ok.
poder nos ajudar em relação a isso. E de facto é muito estranho como isto, como as pessoas aparentemente acham normal isto acontecer, mas enfim. Também tens, acho eu, salvo erro, não sei exatamente em que contexto, a Alexandra Leitão, que é diretora de campanha do Pedro Nuno Santos, a fazer comentários Certo. também aqui ou ali. Sei que já a vi Sim, citada como também, sim, comentadora. sim, também. Isto, Uh, Tiago, isto agora assim, sem sendo um bocadinho mais bruto, isto é uma palhaçada, quer dizer, em que países do mundo isto pode acontecer? Eu imagino que na Venezuela, não, no Paraguai, não, É que já sem temos ofensa para o até, Paraguai, não sei. não, até já temos de ter cuidado a escolher esses países, já não podes dizer, por exemplo, El Salvador, Não, aí nem talvez já Argentina, não nem será coisas do assim. género. Pois não, Sim, pois sim, não, pois sim, não, sim. não. Já tem que ser, já temos de ter picuinhas a escolher os países. Muito picuinhas, sim, já não se pode ir assim para a América do Sul à balda. Porque isto não existe em lado nenhum. Primeiro, há uma coisa que já em Portugal existia, uma bizarria, que eu lembro de ver um jornalista espanhol, que não sei se na altura era enviado em Portugal, ele já há muitos anos escandalizar-se com Uhum, dirigentes partidários, fazer comentário político na televisão, ou uhum. ex-dirigentes partidários. Percebes? Haver uma espécie de Sim, 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 carreira sim, paralela e muitas vezes simultânea entre a política e o comentário à política. claro. Mas agora está-se a chegar a um ponto que acho que qualquer dia temos o próprio interveniente no debate a ser o Uhum. comentador Para do ir debate depois, em que ele acabou de participar. Já falta sim. muito pouco. Quer dizer. Sim, Pedro Pedro Nuno Nuno Santos, o que é Santos, que achou da prestação de Pedro Nuno Santos no debate que sim, terminou agora? Acho que Pedro Nuno com o Santos Ricardo Costa a esteve, perguntar-lhe, com com o o Ricardo Ricardo Costa a Costa, perguntar, Pedro Nuno Santos acha que esteve fantástico, fabuloso ou excelso no debate? sim. Ele, pois, realmente, acho Não que há não, magnífico, não tenho não, hipótese não há magnífico. magnífico, exato. Epá, Depois, Pedro não Nuno faz Santos, sentido nenhum, uma vergonha. sim, Pedro Nuno Santos, não nos esqueçamos que teve aquele espaço, lá está também de transição entre o momento em que é corrido do governo e tem o espaço na SIC Notícias para Sim, lançar sim, a é sua verdade, é verdade, é candidatura. verdade, é verdade. Portanto, tudo isto, de facto, à falta de uma melhor explicação, estas peças parecem encaixar muito Epá, perfeitamente numa Tiago, e história. para não dizer que estamos a criticar apenas o PS, isto passa-se com Paulo Portas, passa-se com Marcos Mendes, passa-se Sim, sim, que sim, sim, é sim. recorrente. Isto não se passa, por exemplo, com Pedro Passos Coelho, ao contrário do que aconteceu com Sócrates. Sim, parece não Há, haver muito há, interesse em ouvir o Pedro há Passos pessoas que Coelho. têm vergonha na cara e percebem que a atividade política não é compatível com a atividade de comentário político, mas são poucas. Sim, sim, A maioria não tem vergonha na cara nenhuma e vivem nisto. Vivem sim, nesta promiscuidade absoluta e absurda que em sim. Portugal passa por normal. Isto eu presumo, pelo pouco que eu estou no meio há muitos anos, mas sempre assim, tangente ao meio, digamos. Uhum. Mas Para não porque te sei. misturares muito também, Não para não convém, não misturar, convém. não convém. Isto tem a ver, de certeza, que isto não é pelo sucesso que a Alexandra Leitão, por exemplo, garante em termos de audiências. Pois. Eu não acho que o povo português esteja. Epá, Alexandre Leitão está na televisão, vai tudo ver e tal, a miudagem, corre. Muda da bola. Muda Sim, da mas é um bola, Benfica tirei Porto. o Epá, não me Benfica, quero interessa, ver é Alexandre Alexandre Leitão, pá. Leitão. Claro. Acho que não será por aí, acho que são pressões dos partidos para que os espaços de comentários estejam infiltrados por esta gente. E Sim, mesmo gente que não é dirigente partidária, vemos aí nos espaços de comentários televisivos, são pessoas que estão ao serviço de quem nós sabemos que estão. Até se podem sim. declarar, o comentador de direita, o Pedro Uhum. não sei quê, e depois percebes que faz comentário só favorável ao Partido Socialista, por exemplo, Sim, normalmente tende sim, para aí. Mas todos conhecemos esses casos, não vale a pena dizer nomes. Ou seja, isto está entregue, e tu vês nas televisões todas, eu não vejo televisão, já, em boa parte também por isso, não só. Mas o que vês é, na grande maioria apanhando estes comentadores todos, há uma ou duas ou três exceções de pessoas que tu percebes que não, pá, esta pessoa, independentemente da área política, que não está ao uhum. serviço de um partido. De Uhum. resto, 98% para aí estão ao serviço de partidos, declarada Sim, ou dissimuladamente. sim. Ou se não estão ao serviço, estão a trabalhar muito bem para tentar Ou ficar ao estão. serviço. Exatamente. Nas exceções. Pois, e depois essas pessoas, tipo, falavas de Pedro Passos Coelho, não só ele teria-se resguardar-se-ia dessa forma, como também não haveria grande interesse em ouvir o que ele tem para dizer, provavelmente, não é? Também não Ser um bocadinho conseguiria, não. demasiado destabilizador. Não. Um, outra coisa que eu queria só comentar contigo, e a propósito da forma como porventura nos bastidores esta campanha também se tem desenrolado, a Helena Matos, e justiça seja feita, que eu não sei onde é que ela foi buscar esta informação, mas na crónica do Observador dela desta semana ela referia que o ministro, citando, portanto é fonte absolutamente segura, que o ministro da Administração Interna Sim, terá sim. referido saber de conversas entre o PSD e o Chega. Portanto, aparentemente
Não explicando, imagino eu, como é que sabe que há conversas entre o PSD e o Chega. Ora, sendo o Ministro da Administração Interna, o político responsável nomeadamente pelas forças de segurança, sistemas de Uhum. informação, por aí fora, é ligeiramente preocupante que o Ministro da Administração Interna venha dizer que sabe de conversas secretas entre o PSD e o Chega, ou seja, entre quem for. Não foram muito secretas, então, se ele sabe. Quer dizer, se calhar só sabe ele e muito pouca gente, pois, não secretas não são, São umas definitivamente. vozes que ele ouviu na cabeça dele, não é? Ou Pode ser isso, assim. esperemos que seja isso, e pronto, e se for esse o caso, também por isso e por outros motivos, José Luís Carneiro não seria muito indicado para indicar cargos, para ocupar cargos de responsabilidade na Uhum. administração pública ou política, mais especificamente. Se não é esse o caso, é ainda um bocadinho mais preocupante porque é sinal que de alguma forma chegam ao Ministério da Administração Interna conversas que supostamente são privadas entre neste caso, partidos opositores ao governo. E que ele não tem Isso, problema de revelar para mandar cá para pois, e que ele fora, não não é? tem, sim, e que ele não tem nenhum prurido em relação às quais ele não tem nenhum prurido comentar o seu conhecimento. Começa a ser mesmo difícil comparar com alguns países da América do É, Sul, é. porque Isto isto, não está a sei se isto chegar. passou, até que ponto é que isto passou em claro, mas espero que nos próximos dias alguém Não, pegue não, nisto. não tenho esperança absolutamente nenhuma que isto ganhe quem ganhar, vai ser redimido, ou seja, Portugal vai entrar numa espiral de progresso e ascendência fabulosos. Não tenho esperança absolutamente nenhuma, nem vai acontecer, não é preciso. Não depende da minha esperança, mas não vai acontecer de certeza. Agora, é preciso livrar-nos desta gente o quanto antes, porque esta gente é É absolutamente preciso, daninha. é preciso pelo menos retardar esta queda para o abismo, Esta gente. agarrarmos aqui a qualquer coisa rápido, porque sim, eu acho que mais 4 anos disto, e depois é aquilo de que temos falado e que hoje também Não se alguém aguenta. falava. Sim, é que quanto mais, lá está, obviamente quanto mais fundo descemos, mais difícil é subir, não é? Claro, Mas não só isso, porque tendencialmente, quanto piores são as condições de vida das pessoas e quanto mais pobre é o país, mais este tipo de partidos, como o Partido Socialista e os partidos de esquerda em geral, têm facilidade com a sua demagogia claro. em capturar eleitorados cada vez mais vastos. É aquela coisa que António Costa dizia com orgulho, que o apoio que aquela esmola que o PS que o governo deu há uns tempos, Uhum. já chegava a 2 milhões de portugueses ou 2 milhões de famílias, ou lá o que é, Sim, ou né? seja, o que ele disse foi que cada vez há mais pobres. Portanto, Maravilha, palmas que para maravilha, nós. já viram, Maravilha. exatamente, sim, sim, e portanto é esse o caminho que seguimos alegremente, vamos, enfim, temos só mais este De qualquer programa e maneira, outro Tiago, só antes uma das coisa que eleições, eu sei que não sim, era o ponto, eu sei que não era o ponto que tu querias focar com esta história do José Luís Carneiro, mas há um outro ponto. Eu também tive acesso, isto é um exclusivo, além ok, do costume, ok, olha, eu tive vês, acesso a conversas não secretas certo, entre o PS do Pedro Nuno Santos e o Bloco de Esquerda da Mariana Mortágua e provavelmente o PCP do Paulo Raimundo. Paulo Raimundo, Uh, Portanto, há boatos, ou seja, não há nada, quer dizer, boataria, está mais que escancarado que eles, sim, necessitando disso, se vão aliar. sim, Qual seria o problema tão grave do PSD ter conversas com o Chega sim, quando sim, o sim, sim, PS tem uma aliança tácita, assumida, antecipada com partidos stalinistas e leninistas como o Bloco de Esquerda? Quer sim, dizer, o Chega e tem eu, muitos defeitos, mas ainda não chegou aí. não, temos que lhes dar a oportunidade para ver se eles querem chegar, Uhum. inclusive. Era interessante. Isso é especialmente giro e eu queria só referir aqui também tangencialmente num outro aspecto, é porque nestes debates no outro dia ouvi Francisco Assis, que é o número um do PS pelo Porto, o homem que em 2015 teve a Sim, sim. coragem teve a coragem A de coragem. denunciar, teve a coragem de denunciar a geringonça e que o acordo do PS com os partidos comunistas ia contra a identidade do PS e a história do partido e tal, Ia, neste momento, ia. ia, neste momento está tão mansinho, Francisco Assis, amansou tanto que neste momento eu acho que ele é o número dois, é tipo, é quem tem aparecido como sendo o número dois do Pedro Nuno Santos, praticamente, é o número um pelo Sim, Porto, sim, e é a sim, pessoa que tem sim. dado a cara nestes debates pelo PS, portanto, epá, E é a excelente, pessoa que recusou avançar em eleições internas para sim. deixar o caminho livre ao Pedro Nuno Santos, não é?
Isto é yoga, sabes que isto é yoga, que este homem anda a fazer desde 2015, esta Sim, 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 sim. flexibilidadezinha, isto só pode Ele ser, é ele já assim deve. fortezinho, mas tem uma Não, a flexibilidade flexibilidade surpreendente. é tramada, sim, É, sim, é. sim. É porque, pá, muitos parabéns ao espírito de sobrevivência de Francisco Assis, acho que é disto que são feitos os grandes políticos, porque realmente é uma grande reviravolta. Temos Sérgio Era só, Sousa Pinto também. também, mas o Andou Sérgio oito Sousa Pinto, anos a malhar, como eles gostam de dizer, na sim, extrema-esquerda, e agora está com Pedro Nuno Santos. é verdade. Em defesa de Temos, Sérgio, desculpa, temos o Augusto Santos Silva, que também malhava, e que ainda também ontem malhava veio forte e forte, lembrar, ou ontem, ontem, veio falar no apoio inequívoco de inequívoco, Portugal à claro, Ucrânia, mas não há problema nenhum do partido a que ele pertence, claro, que claro. também representa, se aliar a partidos que são absolutamente, ou assumidamente, ou disfarçadamente pró-Rússia, por Sim, exemplo. não, Isto contra e o ter Paulo, abertura para se coligar com uma solução de governo com esses partidos. toda a abertura, abertura e Abertura e pressa até, entusiasmo, e entusiasmo, entusiasmo, sim, 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 entusiasmo, sim. a ser, sim, sim. É muito giro. Sérgio Sousa Pinto, em defesa de Sérgio Sousa Pinto, tenho só que dizer que não tenho ouvido nada dele. Não sei Não, se isso também é verdade, é se verdade. ficou com vergonha e decidiu não fazer grandes comentários. Depois dessa tomada de posição, não fazer grandes comentários. Vamos ficar atentos para ver. Alberto, em termos de primeira parte, era isto, não é? Acabámos por Sim, sim, disparar aqui acho em que várias sim. direções. Na segunda, vamos fazer um bocadinho o mesmo. Mas a campanha eleitoral, que na verdade começa hoje, nós estamos a gravar ao domingo, começa precisamente hoje a campanha eleitoral, Não, pois obriga é. a que apanhemos estes temas todos e vamos fazer o mesmo na segunda parte, vamos continuar com esta miscelânea de temáticas e, portanto, vamos prosseguir com isso. Até já. Até já. Até já, até já. E estamos de volta para o segundo tema da semana da Lenga-Lenga do Costume. Na primeira parte, Alberto, discutimos assuntos extremamente sérios. Na segunda parte, mantendo esta lógica de falar de uma série de coisas no mesmo momento da Lenga-Lenga, vamos falar de coisas extremamente divertidas em torno da campanha eleitoral, nomeadamente duas. Não sei por onde é que queres começar, se pelo ativista da Climáximo que irrompeu, os dois ativistas da Climáximo que Eram irromperam. dois? Pensei que fosse um. Eram dois, eles É, fizeram. ok. Aquilo foi uma coisa bem pensada. Eu tive a ver. Um irrompe mesmo pela zona onde está o Carlos Daniel e onde estão os debatentes, e depois há um segundo elemento que fica numa espécie de parece-me um mezanino, Mezanina, não? sim, Sim. eu acho que não deve existir em português, uma mezanine e fica a mandar bocas. Estavas a traduzir o termo. Ok, ok, Estava às peço vezes estas desculpa. coisas já há umas versões em português, Mezanino. mezanino, E eu também digo mocassino, às vezes, porque acho que mocassino, devia haver essa mocassino. palavra, mas acho que não Se não há. há, passa a ver, porque Passa não? a ver. É a espanhóis, como aos espanhóis, não é? Os espanhóis é que tornam todas as palavras em espanhol. Sim, Castelhanizam tudo. exatamente. Portanto, esses dois elementos da Climáximo. O rapaz, eu vi aí nas redes sociais alguns que alguém o terá identificado como sendo o mesmo que já esteve numa outra intervenção, só que tinha o cabelo comprido e agora cortou. Portanto, pode ser um bom indício. Parece-me um caminho Há o corte de rumo cabelo, à sim, higiene sim, completa. Sim, à higiene sim. completa, mas Epá, mais uma loucura ou duas, ele toma um banho. pois é, mas também é preciso ir com calma, porque nesse Sim, dia depois deixa de fazer sentido ser elemento da climáximo. Portanto, jovem, cuidado com os excessos de higiene e ainda por cima a água está caríssima. está Não vais aí. por esse caminho, E já senão sabe qualquer que dia. o Hugo Chávez tinha dito que duches com mais de 30 segundos que comprometiam o planeta, não é? Acho Então que não não era o planeta, acho que comprometem. era o orçamento venezuelano, a disponibilidade de água lá, Pois é mas possível, é vamos lá para possível. o planeta, que é mais bonito. E entre comprometer o planeta ou os nossos olfatos, que, não é? Que se lixem os nossos olfatos. Claro, Portanto, cuidado com isso, com este caminho, com esta caminhada rumo à higiene. Se é que é o mesmo jovem, talvez os nossos espectadores possam depois esclarecer-nos esta dúvida, mas acho que sim. Bom, além disto, portanto, há a questão do facto de Mariana Mortágua termos descoberto agora ser uma betinha das Avenidas Novas. Eu não sei se isto diz, se esta expressão te diz alguma coisa, Alberto. sim, sei que são as avenidas novas, também não sou tão... Nós estamos sempre a falar destes problemas, destes localismos. Não sei como é Sim, que. mas há um padrão de entendimento, quer dizer, vocês sabem o que é O que é Foz, que. nós sabemos Da que é Foz, Campo de menina Ourique, da as Foz. Avenidas Novas, sim, há Sim, é sempre um verdade. certo padrão comum. Uma betinha Ainda da consegues Foz, é isso. reconhecer. Sim, Sim, sim. Portanto, é tenho o equivalente a noção. uma betinha da Mas Foz. desculpa, é a Mariana Mortágua que é a Betinha da Foz, da Foz, das Avenidas Novas, ou é a avó dela? Sendo a avó, morando a avó há cerca de
70 anos na Avenida de Roma, eu acho que, Pois. É pá, pouco provável que a Mariana Mortágua more em Massamá, não é? pois, Como exato, o Pedro sim, Passos Coelho, não é? acho que é Pois. pouco provável. Eu acho que o sítio onde vivem os avós já define o suficiente de uma Sim, pessoa sim, para sim, poder, sim, 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 ainda sim, para sim. mais uma avó, em relação à qual, e bem, a Mariana Mortágua tem tanta preocupação, portanto é de certeza uma pessoa de quem ela é próxima, Sim, com e com certeza. certeza como eu ia muitas vezes almoçar à casa dos meus avós e Claro, tal, e claro. moravam Sim, perto, e eu fui uma pessoa vinha parcialmente da criado pelos escola, meus avós, até uma certa pois, idade fui quase criado sim. por eles, sim. E houve uma altura em que vinha da escola e ia almoçar a casa dos meus avós, que era ali perto, portanto, se calhar, não sei, epá, aos jornalistas da Sábado, por exemplo, que fizeram este trabalho meritório de descobrir onde é que mora a Sim, avó olha, da já Mariana pá, um Mortágua. beijinho à Maria Henrique Espada, que acho que foi jornalista em causa, não sei, pelo menos foi uma das. Epá, bom trabalho, Eu bom lembro-me trabalho. dela ao tempo da Sábado, já não estou com ela há muitos anos, já não, mas um beijinho Ótimo, para ótimo, ela. excelente, excelente. E que se calhar agora era giro ver como, como o Miguel Pinheiro fez aquela espécie de GPS do percurso de vida de António Costa e se resumia a 8 km² em Lisboa. Era um mundo pequenino. Sim, era giro ver onde é que a Mariana Mortágua andou na escola e se ia almoçar à casa da avó, se foi tudo feito ali na zona da Avenida de Roma, ou que parte é que terá sido feita ali na zona da Avenida de Roma. E se calhar estava Porque, presente no momento em que a avó recebeu a carta e teve aquele sim, sobressalto. sim, É e uma sim, carta inventada, que com certeza não sim. existiu, mas apesar de tudo foi um sobressalto inventado também, Mas mas não, mesmo os não é de sobressaltos, sumenos. os inventados são Claro, os piores, são os porque piores. não estás à espera do motivo do sobressalto. Normalmente, quando é um sobressalto real, ainda para mais ser inventado, é outra camada de imprevisibilidade, porque Exatamente. pode ser inventada a E, qualquer bem, momento, em eu qualquer tenho esse sobressalto circunstância. todos os meses quando recebo aquele e-mail com autoridade tributária. Depois é uma É só newsletter parva newsletter, é qualquer. só newsletter. Epá, assim, onde é que Exatamente. se subscreve essa newsletter? E não tenho nada a esconder, mas mesmo assim, É, tipo, vê a é autoridade um tributária, arrepio, ai, é lá um deste gajo. arrepio quando se vê o mail à autoridade tributária. Eu não acredito. O que é que se passa? É newsletter. Porcaria da newsletter outra vez. Epá, com É, todo o respeito, eu tenho todo o interesse em estar muito atualizado sobre as notícias da autoridade tributária, mas por com favor, onde é que se certeza. subscreve a newsletter da autoridade tributária? Porque é realmente um sobressalto imenso. Bem lembrado esse sobressalto. É muito incómodo aquilo, Uma coisa sim. que eu já tinha comentado entre amigos, mas por acaso nunca tínhamos trazido aqui à lenga-lenga. É muito irritante aquilo. Mas, portanto, descobriu a revista Sábado que a avó da Mariana Mortágua não só tinha 78 anos à data da entrada em vigor da lei que Portanto, alterou. hoje tem 92 e longa vida à senhora. Não, é? Sim, sim, e vive, portanto, há, Não, muito, há muitos 90, anos. peço desculpa, Tiago, 90. Isso foi há Há 12 12, anos sim, há aquilo. 12. E a senhora, pelos vistos, tem também este contrato de aluguer na Avenida de Roma já há muitos anos, desde os anos 50, se não estou em erro, desde o final dos anos 50. Epá, aquilo é Sendo de que, uma fundação, o senhorio é uma fundação, cujo nome pois, agora me escapa, isso, é o nome do indivíduo, e eu tentei apurar quem era o indivíduo em causa na internet certo. e não consegui. É a Não Fundação consegui. Otávio Maria de Oliveira. E fui ver Ah, quem era o senhor Otávio Maria de Oliveira. sim, Estou a isto, acreditar em isto, ti, não me lembro do nome mesmo. Mas estou a não ver consegui ver nada sobre o indivíduo, a não ser. Vi coisas sobre a fundação. Agora, o que é que sim, aquele indivíduo fez em particular? Acho que aquilo tem a ver. Aquilo é numa localidade qualquer. Tábua, Tábua, exatamente. Tábua. para Tábua, já, sim, Epá, seria um senhor com uns dinheiros lá de Tábua e que deixou um legado qualquer, não faço ideia. Deixou umas sim, e casas e por aí e tal. é proprietário de mais alguns imóveis, acho eu, em Portanto, Lisboa, era um perigoso proprietário, um precisamente, capitalista até, se calhar. não, capitalista era sem dúvida, mas Era até sem isso é dúvida, giro tinha na umas massas, história, sim. até, até isso é giro na história, o senhorio ser uma IPSS, ser pintado como o malvado senhorio, não é? Sim, E o sim, sim, senhorio, sim, sim. afinal, é uma IPSS que faz trabalho social em Tábua com pessoas com deficiências, segundo julgo saber. E até isso é. A partir do legado com certeza de um capitalista que doou a sua fortuna, ou Sim, parte da sua fortuna, sim. para o bem alheio, para o bem comum, não é? E que só não é. E que também. E PSS cujos recursos também não são maiores, porque há esta lei das rendas que não permite que as rendas sejam atualizadas. Porque, pronto, se pudessem ser atualizadas, Sim, isso deve também ter, libertaria mais fundos para a IPSS poder com fazer o seu certeza, poder trabalho ajudar mais social. pessoas, não ajuda mais pessoas porque está a fazer rendas de 400 euros na Avenida de Roma à avó da Mariana Mortágua. Sim, exato, é um bocadinho essa a ironia também da história, acaba por ser um pouco essa. Ahm, ou seja, de onde se conclui que nada, todas estas medidas têm consequências, não é? Consequências muito práticas e depois o Estado é que escolhe de que forma é que desvirtua, digamos assim, aquilo que é
que é a vontade das pessoas fazerem coisas, neste caso constituírem uma PSS, e como é que Sim, claro. condiciona esse tipo de trabalho e mesmo os investimentos que as pessoas fazem e por aí fora. Em relação à Climáximo, Alberto, continua a impunidade, não é? Continua a impunidade. Eu gostei deste trabalho porque desperdiçaram tinta aparentemente só lá numa parede de plástico do estúdio. Pode ser tinta que se tenha poupado, que se tenha desperdiçado ali e que não sirva para pintar, para tentar pintar obras de arte e coisas do género. Por outro lado, tinha sido mais giro não haver aquele plástico a separar o balde de tinta e Pedro Nuno Santos, aí teria sido mais engraçado. Mas não sei se querias acrescentar alguma coisa em relação Não, queria, a porque, estes dois temas. porque eu sei que não é exatamente comparável, mas a indignação que muitos quiseram demonstrar em relação à manifestação dos polícias, e que até nem devia ter havido debate com os polícias a manifestar-se lá fora, no limite, não pareceu estender-se à própria invasão, à manifestação dos polícias, apesar de tudo. Eu sei que são forças de autoridade e cujas manifestações têm que ser tratadas com pinças e tal, o assunto é delicado, mas apesar de tudo os polícias que estiveram na manifestação foram ordeiros, não cometeram qualquer ato de insubordinação ou violência, ou muito menos. Por um lado não é comparável, dadas as circunstâncias dos polícias serem polícias, mas por outro lado também não é comparável, porque eles portaram-se bem, e estes senhores, estes meninos não. Estes meninos invadiram um estúdio, tiraram tinta, podiam ter feito outras coisas, então, pelos vistos tiveram liberdade para isso, não é? Pois, Tiveram acesso ao que quiseram. Um dia destes, dá-se, um maluco é isso, é qualquer isso. faz mais do que tirar tinta e pode fazer outra coisa qualquer, não faço ideia. Pois é, a ligeireza com que se encara isto, não é? Pessoas invadirem um É estúdio de rotina, televisão. é giro. Lá está, se fosse no Equador, como vimos há umas semanas atrás, poder-se achar mais previsível. Agora, aqui de facto não devia ser visto como uma coisa tão, com fé de ver engraçado, dois miúdos que decidiram entrar por ali adentro. Pois, porque de facto é deixar demasiadas coisas à sorte, não é? Porque eventualmente, se de facto quem rompe por ali ser alguém com outro tipo de intenções, a coisa As intenções já pode estão um ser um bocadinho bocadinho, mais grave. já são preocupantes o suficiente, porque isto é gente que decidiu, Sim, é verdade. com base nas cabecinhas deles, que eles estabeleceram os padrões, quer dizer, eles estabelecem os critérios de ação e de motivação. Eles acham que se não fizerem isto o planeta só arrebenta para a semana ou qualquer coisa. Ou seja, o princípio que os move é totalitário, um princípio que não obedece a nenhuma uma espécie de consenso. Isto não Claro, tem nada a ver com claro. consenso sobre as alterações climáticas, o suposto consenso ou falta dele. Sim, não Não é tem isso que eu nada a estou a ver com discutir. irmos todos discutir o que é importante falar, só não é Com importante falar, se certeza, estabelecer até, prioridades em relação a isso. exatamente, quer dizer, até podemos, com certeza, e muitos cientistas o fazem, discutir as alterações climáticas, ou discutir a pertinência das alterações climáticas e discutir a possibilidade de as combater ou não combater, ou a necessidade mais ou menos urgente de as combater. Uhum. Agora, isto que eles fazem, não se prende nada com isso. Eles fazem porque acham que têm esse direito. Têm direito de fazer Sim, isto, este tipo de insubordinações, de irreverência da treta, não é? Que sim, pode, para já é da treta, mas um dia pode ser perigosa, porque as cabecinhas deles, lá está, repito, são de matriz totalitária, têm um sim. caráter que não é muito propenso a respeitar os outros, ou a pensar nos outros. Sim. De impor E sob o impor a sua pretexto, vontade, apenas porque sim. sob o pretexto de não se dar atenção suficiente àquilo que eles consideram ser a única coisa a que se deveria dar atenção, quererem impor essa agenda Oh, aos Tiago, outros. desculpa, não é a única coisa. A Climáximo já se manifestou, tem-se manifestado aí pela Palestina. Quer dizer, a Climáximo é Não, do Bloco. A sim, tens Climáximo é razão. uma degenerescência do Sim, Bloco de Esquerda. Aquilo sim. é o que É estiver. o que calha É o que calha, é o que calha. E não parece que a Palestina seja exatamente um farol do combate às alterações climáticas. Acho que Gaza não é conhecida pela sua Não, eu acho que competência ecológica. o lançamento de rockets Exatamente. é pouco ecológico. Exatamente. A Portanto, fabricação de não. rockets a partir de materiais que são enviados para Gaza para construir canalizações e assim, nada nesse processo deve ser demasiado ecológico. Por isso, quer dizer. Não nos preocupa muito. Eles usam os pretextos que calha Não, claro, para, claro que sim. Claro que sim. Para para impor isto, essa agenda, que para no impor fundo uma agenda, claro. essa agenda anti-homem branco, não é? No fundo é isso, É, esta sim, ideia da anti-Ocidente, descolonização, anti-homem branco, sim, sim. anti-progresso, Podemos falar disso na anti. terceira parte, anti-homem branco. Vamos falar disso na terceira parte de forma até muito, acho, E é engraçado em não terem relação. perguntado, já que aquelas pessoas que elogiaram muito a intervenção do Pedro Nuno Santos
sobre a sim, manifestação dos polícias, não terem perguntado à Mariana Mortágua o que é que achava da intervenção dos meninos da Climáximo. Não, sim, mas sim, o que acho é que que ninguém ela achava, se perguntou. tinha gostado, Se se tinha perguntaram, gostado. peço desculpa que não sei, mas alguém que nos esclareça aí, os nossos espectadores. Talvez, talvez. Há uma coisa que me deixa, muito tenue sinal de esperança em relação a esta invasão, é que a tal rapariga que estava lá em cima no mezanino, às tantas diz qualquer coisa do género, como é que é possível que nesta campanha eleitoral ninguém fale das alterações climáticas, não seja um assunto, lá está, o assunto mais importante, ninguém fala disto e tal, e eu pensei, epá, isto realmente é um bom ponto. Há aqui um sinal ainda ao mínimo de esperança, está-se toda a gente a borrifar nesta campanha, É verdade. para esta charupada, sim, realmente ninguém comprou isto, epá, isso é um ótimo indício, olha, afinal nem tudo está perdido. Nem tudo está. É verdade, é verdade. Sem ironia Isto não nenhuma, fez o seu concordo. caminho, sim, não, não estou, Epá, apesar não de tudo, estou a está-se a fazer discutir os ironia. problemas da saúde, do SNS, essas coisas Pois, são os coisas problemas das da pessoas mesmo, educação, problemas graves, sim, claro, da os economia. problemas e não das forças da natureza que exercem o seu domínio sobre o universo há 15 mil milhões de anos e que nós achamos agora que nós Não, mas é conseguimos que agora agora há dominar a rios, nosso bel rios prazer. atmosféricos, atenção. Pois Antigamente é, não agora havia. passou a haver rios. Chuvadas agora, as chuvadas passaram a ser rios Uma atmosféricos. chuva é um rio É uma atmosférico. chuvada mais forte, não há nada como arranjar nomes pomposos e assustadores para coisas. Se a chuva for mais forte, É, será talvez um oceano cósmico. Não sei, talvez, qualquer qualquer coisa há de coisa, se epá, olha, arranjar. deixa a consideração. É um bocado, sim, eles devem ter lá um professor Bitaites dos fenómenos meteorológicos. Lembras-te do professor Bitaites que inventava nomes, Oh, pá, saudoso, professor Vitaites, sim, saudoso sim, professor sim. Bitaites, inventava nomes para as operações, era tudo operação qualquer coisa, e muitos giros, a maior parte deles, quando havia missões da seleção portuguesa de futebol. E agora é um bocadinho isso, mas Era pronto, ele que não, fazia isso, não sei, não me lembro, era, isso não era, era tinha o professor ideia. Bitaites, a certa altura era o professor Bitaites. São pessoas especializadas em áreas muito, muito Muito, muito minuciosas de específicas, saber, não é? Muito específicas, não é? sem dúvida, a especialização é isso, É, a é. especialização desta sociedade moderna. Bom, falámos de homens brancos, este programa claramente tem aqui um déficit de inclusividade brutal, não é? Porque um programa composto de 100% por homens brancos é gravíssimo e nós vamos falar sobre isso, sobre formas de resolver esses problemas na terceira parte do programa. A Deixa-me só propósito, dizer que há pouco sim, tempo eu cito várias vezes, mas é um dos meus poucos heróis pessoais, é o Jerry Seinfeld. sim, Perguntaram-lhe numa entrevista recente porque é que se ele. O entrevistador estava assim um bocadinho compungido pelo facto da série Seinfeld não ter, uhum, de ser demasiada branca, demasiado uhum, branca. E o Seinfeld fingiu-se assim muito, também muito, muito compungido, assim, isso sim, realmente é gravíssimo, isso é um problema que tem não consigo toda a razão. ultrapassar, nem me lembro isso e tal, assim. Isso, Sim, sim, foi traz muito muito gira mal ao essa mundo, reação. isso traz muito mal ao mundo. Foi uma ótima reação, principalmente porque acho que há umas quantas pessoas a ouvir e toda a gente percebe a ironia, mas o Claro. apresentador continua naquele registro Sim, sim, bravinho. tu viste também, pois, ok, ok. Vi, Sim, 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 é sim. muito engraçado, é Entrevistador, um mesmo. daqueles Vamos soninhas, falar sobre isso, uns soninhas de agora. tem Sim, razão, sim. vamos falar sobre esse Vamos falar assunto, sobre isso sim, é um que problema realmente é mesmo complicado. muito, muito importante falar sobre isso. Bom, nós vamos falar sobre isso na terceira parte da Lenga-Lenga do Costume, portanto, fiquem aí que nós voltamos já já de seguida. Até já. Até já. E estamos de volta para a terceira parte da Lenga-Lenga do Costume, parte que começa a relembrar os nossos espectadores que devem, quando fizerem as vossas compras na Prozis, no checkout, colocar no código de promoção, colocarem Lenga-Lenga, Lenga, Lenga. Porquê? Porque este código vos dá 10% de desconto. São os melhores 10% de desconto na Prozis que há no mercado. Testem e vão confirmar que é verdade. Além disso, também podem, durante o mês de fevereiro, habilitar-se a um giveaway no valor de 200 euros ao fazer compras na Prozis. Portanto, têm o desconto de 10% da lenga-lenga do costume e ainda se habilitam a ganhar 200 euros neste giveaway que dura até ao final do mês de fevereiro e que é independente do volume de compras que fizerem, que convém que seja bastante avultado. Exatamente. A Prozis agradece e nós também. É a altura também de lembrar que devem estar atentos, porque muito em breve o azeite de talismã está de volta ao mercado. Como sabem, estes produtos de qualidade superior, isto não é assim à balda, não estão disponíveis quando uma pessoa quer. As coisas têm que ser combinadas, têm que ser. E portanto, o azeite de talismã está de regresso. É por a sua exclusividade, digamos assim, não permite estar todo o ano presente no mercado e, portanto, vai voltar muito em breve. E estejam atentos a isso. É com a primavera, um bocadinho com a primavera, não é, Alberto? Eu estava a pensar Tente. numa frase promocional, tenho que recomendar aos produtores do azeite Lembraste-te de agora? Lisboa. Qualquer coisa, Vais em revelar ou breve não? os supermercados vão estar com os azeites, qualquer coisa assim.
Vais estar com os azeites, dos bons, com os azeites Mas só dos bons. os Dos outros bons. já não sempre aí, Já mas os outros esses não. não têm categoria nenhuma. Não é? Não, estes estão sempre aí, é como é indiferente estarem ou não estarem, porque estão São sempre. fáceis, são azeites É fáceis. muito, sim, sim. O azeite de talismã tem que ser procurado, tem que ser conhecido, para depois então se estabelecer uma ligação que dura para o resto da vida. É assim que funciona. E As com isto coisas noto que boas. a minha frase publicitária não pegou, portanto, ainda Não, bem que segui outra carreira. não, pegou. É pôr isso nos outdoors e assim, experimentar. Bom, a propósito de azeite de talismã, Alberto, vamos dar espaço ao momento alto do programa, que é o reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos a Claro. isto? Vamos Vamos lá. a isto então, vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, depois do visionamento do reclame do anúncio do azeite de talismã e de termos relembrado que o programa é também apoiado pela Prozis. Usem o cupão Lenga-Lenga e tenham 10% de desconto. Alberto, recomeçamos esta terceira parte com um comentário de um espectador chamado Gato Fuji. Agora não sei se é Gato Fuji, Gato Fuji, estou a pronunciar bem. Ou gato Gato Fuji. Fuji. Não? Eu não Agora sei estou com uma isto. dúvida. Fuji é com G, não é? Fuji Eu é com não G. estou a ler, pois eu só estou. Pois tu não estás, eu é que É sou Fuji, um analfabeto. Fuji é com Fuji J, com portanto é Fuji, como as maçãs, não é? E o um monte monte, no um monte Japão. no Japão, ok. Gato Fuji, deve ser daqueles. Não, são os chineses, não sei, aquele gatinho que faz assim. Aquele Agora não gatinho sei. comunista. Gatinho, sim. É comunista esse gatinho? Não, está sempre assim, quer dizer, é o PS ou Não, qualquer eu pensei que está bem, eu pensei que era como. Sim, claro que é. Eu pensei que Deve era ser. comunista. Qual é a mão do PS? É a direita ou é a esquerda? Eu acho que a do Nunca sei PS é isso, eu nunca sei isso. esquerda, Eu não acho que é? depois o gatinho, não sei se tem uma mão, se é qualquer uma, Porque não o faço ideia. PC, como introduziu essa linda gesticulação em Certo. Portugal, julgo que a direita seria mais natural, digo eu. Pois talvez, não sei. Eu pensei que A estavas a esquerda dizer por fica causa esquisito. da origem geográfica do gato, que agora não sei se é chinês, se é japonês, enfim. Pois, pois. Aquelas confusões étnicas parvas. Mas, portanto, onde é que estávamos? O Gato Eu não Fuji. sei. Gato Fuji 7410, que diz o seguinte, e estou a citar: a liberdade não existe sem segurança, mesmo que a segurança possa restringir a liberdade. Fim de citação. Isto virá a propósito de uma conversa que tivemos a semana passada sobre esta questão da liberdade ser ser instintiva no ser humano, ser um valor, ser o que era a liberdade e tal, e nós termos dito a certa altura que, concordado com uma opinião do Dennis Prager, se bem te lembras, Alberto, que Sim. a liberdade é um valor, portanto não é algo instintivo nos seres humanos. O que é instintivo nos seres humanos é termos alguém que tome conta de nós. Acho que usámos a palavra segurança um bocadinho nesta seção de segurança, no sentido Sim, de das pessoas dependência de terem um a certo sensação, paternalismo, não? Sim. sim, das pessoas terem a falsa sensação de segurança. Lembras-te de falsas Sim, sim, sensações? sim, sim, sim. Sim, não é Aqui é falsa. segurança no sentido apenas dos aeroportos, ou assim, é uma Não, pois não segurança é da nesse sentido. vida, não é? Uma segurança existencial. É segurança no sentido em que as prisões são um lugar muito seguro, porque sabemos que temos um teto debaixo do qual dormir e 3 refeições por dia. Portanto, é uma segurança no Sim, 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 sentido sim, 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 sim. de acharmos que temos garantidas, enfim, aquelas condições básicas para sobreviver. E, portanto, Mesmo mas que o claro que custo seja a opção, não é? Que o preço Pois, seja a opção, exatamente, claro. precisamente, e portanto, obviamente o Gato Fuji tem toda a razão, a liberdade não existe sem segurança, claro, mas a segurança que nos permite, sei lá, por exemplo, entrar em trocas comerciais sabendo que há um sistema judicial que funciona e que regulariza, digamos assim, essas trocas e, portanto, de facto, a Sim, e muitas liberdade vezes essa assenta... segurança, eu não sei exatamente onde é que o espectador quis chegar, mas essa segurança é orgânica, ou seja, é a Sim, segurança que nos permite sair à rua, dizer boa tarde a um estranho ou um conhecido e ele não sim, nos matar a tiro.
Sim. Não foi o Estado que o impediu de fazer isso. Não, é quase Ele não se restringe nos matar a tiro porque há uma lei que Não, claro. pune isso e ele vai preso. Não, é apenas um sintoma de convivência. As pessoas, organicamente, não fazem sempre, infelizmente, mas normalmente as pessoas portam-se civilizadamente. Se não forem não sob relativistas... ameaça de sanção. Não, pois, se o pessoal souber para a generalidade das pessoas uma coisa que é o bem e o mal, e se o relativismo não deixarmos que o relativismo tome por completo conta das sociedades em que vivemos, e não vamos no bom caminho. No limite temos serial killers ou coisas assim, quer dizer, e Mas mesmo esses não matam toda a gente com quem se cruza. Isso temos sempre, pois isso é impossível deixar de ter, mas enfim, sim. Normalmente nós conseguimos, o ser humano consegue estabelecer trocas, lá, por exemplo, as trocas comerciais, consegue estabelecê-las de forma normal, consegue dar-se com os vizinhos de forma normal, consegue andar nas ruas de forma regular-se as relações normal. Entre as pessoas de forma razoavelmente normal. O que corre mal são, felizmente, exceções. Quando as coisas correm mal são excepcionais, são ocasionais, são raras. Há esse entendimento, não só o entendimento instintivo tácito de que as coisas funcionam melhor assim, como prático, de que as coisas funcionam comprovadamente, do ponto de vista prático, comprovadamente as coisas funcionam melhor assim. Depois, obviamente, à medida que as sociedades crescem, organizamos em torno daquilo a que chamamos o Estado para regular um bocado, quando começa a haver muita gente, não é? Quando sai um bocado da perspectiva... complica um a bocadinho fórmula, não é? Claro. Quando se sai das estruturas familiares e das estruturas tribais em que as pessoas já não se conhecem, não é? Não há laços familiares entre as pessoas, não há sequer laços... As pessoas não se conhecem, não é? E, portanto, esse nível de organização é um bocadinho mais complexo e obriga a outro tipo de estruturas. Embora nós temos tendemos a ter uma visão um bocadinho... Não é distópica, porque não remete para o futuro, mas uma visão pessimista em relação à densidade populacional, por exemplo, essa coisa. Porque se formos a ver o que acontecia numa aldeia com 200 habitantes, os crimes seriam muito raros, as portas ficavam abertas, as pessoas entendiam-se perfeitamente, mas de vez em quando havia qualquer coisa. Havia um crime, havia uma rixa, havia às vezes uma morte mesmo, por aquelas discussões de terrenos, dos fios de água, etc. Se calhar, se formos ver proporcionalmente, o número de crimes acontecidos numa aldeia de 200 habitantes era superior ao número de crimes acontecidos poucas dúvidas disso. Numa cidade grande. Tenho poucas dúvidas disso. As pessoas entendem-se razoavelmente. Isto não corre assim tão mal. Nós não precisamos tanto assim. Precisamos do Estado até a um certo nível, mas eu gostaria de dispensar o Estado em muitos dos níveis seguintes. Claro. Não, isso te diz, eu tenho quase certeza que isso é comprovável estatisticamente, até porque grande parte dos crimes infelizmente mais frequentes ocorrem no âmbito da família. Isso é evidente, não é? Exatamente. Basta lembrar a violência doméstica, não é? Há muitos anos um polícia disse-me que a noite mais complicada para os polícias, foi aqui em Matosinhos, que a noite mais complicada para os polícias era a noite consoada, porque as famílias se juntavam voluntariamente, com certeza, mas havia ali umas junções de pessoas que normalmente não conviviam. E que dava para o torto, às vezes até se calhar com um copo a mais, ou às vezes sem o copo a mais, não é preciso. Não é? Pois é isso, se formos pensar bem, grande parte dos crimes são perpetrados por pessoas conhecidas e em grande parte dos casos familiares das pessoas vítimas dos crimes, provavelmente serão 80 e tal % dos homicídios nos Estados Unidos são cometidos por pessoas que a vítima conhecem, claro, no mínimo que conhecem, exatamente, que conhecem, que em muitos casos é familiar. E em muitos casos são mesmo pessoas muito próximas. Pois é, essa é aquela principal suspeita sempre que há uma coisa... É o cônjuge, sim. É o cônjuge, exatamente, sim. Se é uma criança que é encontrada, não sei o quê, primeiro vai-se aos pais, ver o que é que aconteceu. Sim. Portanto, é assim. O Gato Fuji não discordamos de todo, mas era neste sentido em que falávamos de segurança, era mais nessa falsa sensação de segurança, de acharmos que temos, lá está. E desculpa, só para terminar, quer dizer, da minha parte, é muito difícil o Estado pode impedir, por exemplo, situações de violência doméstica quando ela é recorrente, e nós vemos que uma senhora foi assassinada pelo marido depois de ter havido 72 avisos. Exatamente. Isso não devia acontecer, claro. Mas, em última instância, é impossível, e peço desculpa pelo mau gosto da imagem, mas quer dizer, é impossível impedir que um pai mate um filho. Quando o filho está a dormir, quer dizer, se o homem tem ali, se dá ali são crimes que acontecem uma avaria qualquer, sim, o Estado não consegue fazer nada para evitar isso. Sim.
Sim, e é esse São tragédias, equilíbrio não é? entre liberdade e Isso. segurança que, É. que queríamos enfatizar quando falámos nisto a semana passada. Entretanto, e em relação à liberdade, isto também não vem ligeiramente neste âmbito, ou bastante até neste âmbito da liberdade. Queríamos falar nesta terceira parte da nova ferramenta de inteligência artificial que a Google lançou há uns tempos e que, entretanto, eu penso que foi suspensa, chamada Gemini, em honra daquele centro comercial de Entre Campos dos anos 80. Não, Era Tiago, não certamente é em honra documentado da por um banda do Tosé Brito e do Mike Sargent, o certo, isso Gemini, era outra hipótese. que É que o seu cantavam Dali Dali Do. Esse Dali, poema. Dali, 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 Dali do Do. papagaio, vou. Eu queria só Belo referir poema. isto. É belo poema. Eu queria só meter aqui à força ao centro comercial Gemini Entre Campos, porque de certeza Esse que eu era não conheço. frequentado por Mariana Mortágua nos anos 80, com Betinha das Avenidas Novas. Era mais por isso. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Já sei, ferramenta da Google. A Google Do lançou Google. uma ferramenta de inteligência artificial concorrente do ChatGPT porque faz texto, não é? Responde a coisas Aham, e aham. também faz bonecos e, portanto, também concorrente do Midjourney Desculpa. e do Dali e por aí fora, outras plataformas Uhum. que fazem. Agora há uma também, Alberto, não sei se já viste, vale a pena explorar, chamada, quer dizer, não vale a pena explorar porque ainda não está aberta ao público, acho que foi, chamada Sora, dos mesmos Criadores detentores de. do ChatGPT, que faz vídeo, é bastante assustador, faz vídeos com Ok. prompts, portanto, com aquelas indicações, tal como o ChatGPT e outras Podemos semelhantes. chegar lá e dizer: faz aí uma lenga-lenga do costume. Com o Tiago Precisamente. e com o Alberto. E ele faz uma coisa com Ele faz. imensa piada e Muito nós melhor do que fechamos isto. o computador. Foi um gosto, meus amigos. Até à próxima. Link do Sora, só no descritivo do programa e vamos para casa. Aliás, já estamos em casa, Já desde estamos que em fechamos o casa. computador, já estamos em casa. Mas, portanto, a Google lançou a sua plataforma chamada Gemini e o que é muito giro no Gemini? É que imensa gente foi testar a plataforma. Os primeiros resultados que eu vi desses testes foram com imagens e constatou-se com alguma rapidez e espanto, que é que espanto nem por isso, mas com alguma rapidez que o algoritmo da Google é muito renitente em apresentar homens brancos. Isso foi o que me chamou Foste a experimentar, atenção. Tiago. Experimentaste. Eu não fui, mas vi tantas experiências que acabei por não ir Eu eu próprio. fui. Qual foi a tua experiência? O que é que fizeste? O que é que pediste para Por ele? favor, dá-me uma imagem de um homem branco. Logo Resposta. assim, só? Sim, em inglês e Em tal, para a seco, coisa ficar mesmo mais assim, em fina, seco. para não haver erros. Sim, E então a resposta, traduzida livremente, era do género: eh, lamentamos, mas é complicado e eventualmente polémico apresentar a imagem um tipo de imagem que está associada a estereótipos e blá 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 raciais e blá blá blá, blá blá, blá, blá. blá. Depois fiz outra pergunta: dá-me uma imagem de um homem negro. Hum. Também não deram, mas a resposta era outra. Neste momento não estamos capacitados a apresentar imagens humanas. Não temos grandes possibilidades ainda Mas, de apresentar imagens humanas. então, mas isso foi logo ao início, porque as imagens que eu vi são todas imagens humanas. Acho De que uns deve testes. ter, provavelmente já é uma reação às reações, não sei. E então agora Porque, já não porque sim. apresentam nada, portanto aquilo já não Não, dá porque coisa nenhuma. aquilo que eu vi, como estando aqui no centro um bocadinho da polémica, durante um tempo estava tudo bem, porque houve pessoal que foi testar e que pediu coisas do género. Na minha opinião, das mais giras são estas. Apresenta-me, se faz favor, vikings. E todos os vikings que apareceram, nenhum deles era branco. Nenhum deles, eu até vou rever Que é aqui, historicamente accurate, altamente, correto, não em é? 4 vikings, haver 0 vikings brancos, portanto havia 3 vikings negros e um viking asiático. Não é impossível, os vikings raptavam muita malta de muitos sítios e levavam-nos até lá para o norte da Europa, mas em princípio um viking é um norueguês, um sueco, um É dinamarquês, uma a coisa população negra norueguesa do século do XV para aí, acho que século, era escassa, acho que era ou escassa. mesmo século X, XI, até, sim, 11, sim, sim. 10, 11, por aí, era muito, muito, muito escassa. Depois houve outra muito gira que é a imagem de um Papa. Esta é ainda mais gira, de certa forma, e mais esclarecedora, porque nunca houve um Papa a negro. Nem Não. nunca houve um Papa que fosse uma senhora. E os resultados apresentados foram um Papa negro e uma Papa que é uma papisa, que é uma senhora que eu diria que é asiática, indiana, talvez, paquistanesa, por aí. E, portanto, começou-se a perceber que, de facto, não se conseguia extrair a este menino pediram também um cavaleiro medieval. Cavaleiro medieval. De novo, nenhum deles é branco.
há aqui um mongol, há aqui duas senhoras asiáticas e um senhor africano. Portanto, um cavaleiro medieval. Mais coisas giras. Depois aqui este indivíduo Há que é um outra que eu verifiquei e não se confirmava, os Founding Fathers dos Estados Unidos, os pais fundadores Founding dos Estados Fathers, Unidos, sim, apareciam sim. umas imagens também de pessoas negras, e não do Aparecia lá George um, pelo Washington menos. e do Sim, Franklin e daquela gente toda. Mas eu depois, isso eu pedi, e apareciam imagens, pedi para me dar imagens dos Founding Fathers e eles mostraram o mais popular, provavelmente o mais importante dos Founding Fathers, foi de George Washington, e então mostravam imagens de George Washington. Portanto, ou há aqui uma correção no sim, sentido da verdade histórica das coisas, certo. ou é um bocado, ou as respostas variam um bocado de acordo com a origem, por exemplo, dos IPs de quem está a pedir. O facto de, se calhar, se estás a escrever isto num computador americano, com um IP americano, pode ser diferente dos Certo, resultados que certo, obtens certo. quando fazes o mesmo através de um IP que está localizado aqui em Portugal, por exemplo. Sim, pois é Não sei, possível, não não tenho, tinha. eu não tenho aqueles VPNs para anular a localização do IP, por isso não Sim, consigo. ExpressVPN, devias adquirir isso, se calhar. Aquelas coisinhas, não, Sim, não tenho isso. sim, porque ele apresentou homens brancos, este indivíduo que fez estes prompts, não é? Fez estes pedidos Uhum. que eu estou a referir, também às tantas pediu generate an image of a guy who looks like his name would be Simas, que é é um nome escocês ou irlandês, de origem É hebraica. SEAMUS, não é? Sim, de origem Simas. hebraica. E então nos quatro lá aparece um indivíduo branco assim com o cabelo meio ruivo. Ele pediu a Guy, depois aparece uma senhora ruiva também sardenta, e depois aparece um senhor que parece ser do sudoeste asiático e um indivíduo negro. Pronto, mas houve esta dificuldade, Não ao deve passo haver que, no mundo inteiro um negro chamado Simas, sim, mas provavelmente. não deve haver. O que é que despoltou aqui a confusão, em definitivo, e obrigou a suspender isto? Foi quando alguém pediu imagens uh, de militares alemães dos anos 40. E o que é que acontece? O Gemini, num dos casos que eu estou a ver, em dois casos que eu vi, mostrou um soldado negro nazi, e depois também Também não havia mulheres. muitos, não havia muitos soldados Pois negros não devia. nazis. E aqui eles acharam que porventura, opa, se calhar aqui o algoritmo que parece ter uma certa tendência para fazer aparecer homens negros e asiáticos em vez de Se homens calhar aqui brancos, se fica calhar tem mal. aqui é capaz de não, aqui se não ficamos bem no boneco, se calhar é melhor parar com isto. E portanto, sim, o pedido era mesmo an image of a 1943 German soldier, e aparece um indivíduo negro, um soldado nazi negro. Portanto, o que é que podemos dizer sobre isto? Há aqui um algoritmozinho, não é? O Google desenvolveu um algoritmo para responder a estes pedidos, e esse algoritmo parece ter alguns enviesamentos no sentido de discriminar homens brancos, porque não tem de facto grande vontade de mostrar homens brancos. Eu nem consigo perceber o que está na base disto. Eu acho que é uma, A base há uma preocupação. consigo, o objetivo não consigo. A base parece ser a preocupação de não estarem representados nestas plataformas, Sobre-representados os brancos, é isso. estarem, sim, de outros grupos étnicos estarem subrepresentados. E então há aqui uma Ok. correção que provavelmente leva a uma sobrecorreção que faz desaparecer os homens brancos, que depois cria estas situações como, a ver, negros nazis com bastante frequência, Mas que não, todas as não seria perguntas exatamente o caso. de que falámos aqui, as perguntas ao chat, não ao chat, ao Gemini, versam questões ligadas à cultura e à sociedade ocidentais. Se Uh, versassem questões ligadas à cultura e a sociedades, por exemplo, africanas, com Eles aí não certeza. falham, porque este Pronto. indivíduo pediu também guerreiros zulus e não há nenhum branco. Pediu Pois, lá samurais, está. também não há nenhum branco, Lá nem está. preto neste No caso, entanto, são todos asiáticos. há uma sobre-representação justa de guerreiros zulus negros. Porque Todos, estamos a sim, falar de questões ligadas à África. sim, Se sim, falarmos sim, de questões ligadas ao Ocidente, e especialmente ao Ocidente pré-escravatura e sim. pré-direitos civis, lutas por direitos Os civis e vikings, epá, pré-integração os de vikings. outras etnias na cultura ocidental, é natural que as imagens sejam de brancos. Eu não- Eles estão a tentar, onde eu quero chegar é, eles estão a tentar enganar quem? A questão é essa. Estes jovens ativistas da Climáxima e os seus amigos, Eu- e Serão conseguem com ignorantes a bastante ponto de sucesso. engolir aquilo, é?
achar que Eu aquilo acredito que sim, eu acredito é. que sim. O que me preocupa aqui bastante é que eu acho que quando as pessoas falam dos algoritmos e tal, tende-se a pensar um bocadinho nisto da inteligência artificial, eu acho que se tende a pensar como sendo uma coisa que parte de uma folha em branco e que vai aprendendo de alguma maneira e que vai recolhendo informação e aprendendo de forma descomprometida com qualquer viés ideológico, digamos assim. Poderia Quando, ser. Sim, mas não é. Estes Mas não. algoritmos são criados por pessoas que escrevem linhas de código que definem o que é que estes algoritmos vão responder a coisas que Claro, são a que as claro. pessoas perguntam. E, portanto, estas inteligências artificiais terão sempre o enviesamento de quem programa estas inteligências artificiais. Depois, para onde é que podem evoluir, não faço ideia nenhuma, mas partem dessa base. Partem da base de quem as programa e de quem decide o que é que, de que forma é que estes programas vão agir em função das questões que lhes são colocadas. Eu, na questão do ChatGPT, em tempos andei a brincar com isso e depois escrevi uma crónica no Observador sobre o assunto. E, inspirado por alguma coisa que tinha lido, pedi poemas ao ChatGPT sobre personalidades famosas. Uhum. E pedia, por exemplo, um poema sobre o Trump, ele recusava-se a escrever um poema sobre o Trump, porque o Trump era uma personalidade polémica e blá, 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 blá. Mas pedia um poema sobre o Fidel Castro, e lá vinha o Uhum. poema. Muito E mau, bonito. e muito bonito. E bonito. Fidel, farol dos povos, não sei quê, e tal, e blá, blá, e aquelas coisas todas. É que podia vir um Ou seja, poema, estamos a mas falar, ser ele meu ganda recusava-se. filha da... Podia ser um poema Não, do Fidel, meu ganda filha, tudo em rima. Mas não, não, era mesmo um não, era poema... elogioso. Era elogioso, pois. Podia no meio ter qualquer coisa do género, suscitaste algumas críticas, porque não sei quê, mas acima de tudo está o teu Quem não amor comete pela terra de Cuba e Quem tal. não assassina milhares de Quem não pessoas num assassina, dia mau, acontece a todos. acontece a Ou qualquer seja, o um. Trump, independentemente do que possamos achar sobre o Trump, um presidente, um tipo que foi eleito presidente, não era polémico demais para mexer um poema. O Fidel Claro. Castro, um sociopata que assassinou dezenas de milhares de pessoas por razões políticas, merecia um poema pelo seu amor ao povo que ele massacrou, diga-se, e Claro, enfiou na claro. miséria. Portanto, esta coisa de inteligência artificial, para já não está assim muito artificial, tudo bem, agora inteligente, Pois é eu aí isso, já venho, não é? sim, sim, parece que muita gente tem a ilusão de que isto é essa coisa imparcial, essa coisa que de alguma maneira vai bebendo de algumas fontes e aprendendo. Bem, para já teria o problema de que fontes é que consulta, não é? Mas Claro. mais do que isso, não se trata de ir a fontes nenhumas, isso trata-se de pessoas que decidem qual é o perfil daquele algoritmo, o que é que aquele algoritmo vai produzir com o que lhe é pedido e com a informação que lhe é colocada lá dentro. O que é preocupante nisto é que a Google é uma empresa, isto leva-nos a outro ponto que eu não sei se vale a pena debater agora, mas o que me preocupa nisto é que a Google é, para a esmagadora maioria das pessoas no mundo, a porta de acesso, hoje em dia, até supostamente àquilo que é a informação, às fontes de informação. E, portanto, esta empresa tem uma capacidade absolutamente absurda de encaminhar as pessoas para onde bem-lhes interessar Claro, e a claro, formar claro. o tipo de opinião que bem-lhes interessar formar. E muita gente refere isto como sendo o resultado do capitalismo, mas é importante perceber o seguinte: a Google é um exemplo, talvez o melhor exemplo, do que não é o capitalismo. Numa sociedade capitalista que prezasse a concorrência e a livre concorrência, e esse é o aspecto crucial do capitalismo, numa sociedade desse género, nenhuma empresa poderia ter o poder de mercado que tem a Google. Essa é a essência do capitalismo. Esta empresa teria que ser dividida numa série de empresas, porventura que fossem complementares uma à outra, que não abarcassem numa mesma entidade todo este poder de mercado e portanto, isso sim seria um mercado capitalista no acesso à informação. Isto é um mercado absolutamente, quanto muito é um cartel de meia dúzia de empresas que afunila o acesso à informação e por isso é preocupante porque a maior parte das pessoas acede à informação a partir destes canais. E quanto mais, e portanto muito da informação a que temos acesso, não só a qual é que temos acesso, como depois ao conteúdo dessa informação, depende destes gatekeepers, não é? Como se costuma dizer. Mas, E, diz, Tiago, desculpa. não, força, desculpa, avança. Não, ia só dizer que
vivemos numa época estranha a ponto de empresas que cresceram e se tornaram não só grandes, como absolutamente gigantescas, gigantescas de um modo inédito até na história, graças ao capitalismo e a todo o ambiente de progresso tecnológico e científico e tal que o capitalismo proporciona, mostram hoje, quase sem exceção, sem grandes exceções, um viés anticapitalista e tentam disseminar mensagens anticapitalistas, o contexto técnico e cultural que lhes permitiu ser o que são, económico que lhes permitiu ser o que são. Pois, porque isto é uma altura é uma época muito estranha. É porque ninguém, eu não digo que a um capitalista que tenha uma empresa destas não interessa fazer crescer a empresa ao máximo e ter o maior poder de mercado possível. O que aqui é muito grave é que ao Estado devia caber a função de regular, ao Estado que regula tudo e mais alguma coisa, ou que aparentemente quer regular tudo e mais alguma coisa, no entanto, não regula aquilo que seria fundamental regular, que era permitir que o mercado funcionasse de forma concorrencial, ou seja, nunca permitindo que uma empresa como a Google ganhasse a cota de mercado que tem. Sim, acho que estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes, mas que não se excluem, não são contraditórias entre si, não é? A questão é que quando estas empresas começam a trabalhar em conluio com o Estado, deixa de haver interesse de um lado ou do outro de resolver esta questão, não é? Sim. E, portanto, porque é isso que diz, é absolutamente verdade. Obviamente nós não esperamos que alguém que tenha uma empresa não a queira fazer crescer e não queira que essa empresa seja tão poderosa e conquiste tanto mercado quanto quiser. Mas no modelo capitalista, o papel do Estado devia ser precisamente esse. O papel do Estado é regular que nenhuma empresa ganhe este tipo de poder de mercado. E isso é que deixou de... neste alinhamento esquisito com a esquerda, não é? Com a esquerda mundial, esse deixou de ser um desígnio do Estado. Portanto, o Estado deve regular tudo e mais alguma coisa, menos o poder exagerado destas empresas, sejam farmacêuticas, sejam tecnológicas, sejam quais forem. Nos regimes não democráticos que tu encontras esta espécie de limitação bizarra ao aparecimento da concorrência. Por exemplo, no Estado Novo tinhas o regime corporativo, que através dos grémios limitava a entrada de novos agentes em cada setor, ou seja, tinhas que perguntar às empresas às fábricas que faziam, sei lá, parafusos, se aceitavam a entrada de um novo concorrente que também quisesse fazer parafusos. Normalmente não aceitariam, a resposta, surpreendentemente, era negativa. Devia ser não é? Pois. Imagino que sim. E isso passava-se no regime de Estado Novo, que obviamente era um regime anticapitalista. Era um regime que, embora permitisse a propriedade privada, permitia a propriedade privada ali com umas restrições e umas condicionantes um bocado peculiares. Isso não é capitalismo, porque o capitalismo verdadeiro funciona em sistema político de liberdade e de democracia, com certeza. Sim, pois é isso. Tens casos, pode-se citar o caso chinês, que é um regime comunista que tem empresas privadas e o capitalismo funciona. Não é bem o capitalismo a funcionar. Não é de todo o capitalismo a funcionar. É um regime que se apropria de algumas virtudes do capitalismo. Sim. Nomeadamente em termos externos, não é? Em termos de comércio externo. Para fazer dinheiro. Isso sim. O resultado final do capitalismo, ou seja, a vantagem final do capitalismo, que é produzir lucro, produzir riqueza, isso nenhum país ignora. Todos gostam disso. Todos gostam dessa parte, independentemente das maneiras de lá chegar. Claro. O regime chinês soube fazer ali uma misturada em um caldo. Sim, o regime chinês conseguiu permitir alguma concorrência nos mercados agrícolas, isto desde os anos 90, porque havia fomes recorrentes na China, fomes que dizimavam milhões de pessoas. E a certa altura o poder político percebeu que com esse tipo de ocorrência frequente jamais ia conseguir ter um país minimamente unido. Então o que fizeram foi desregular alguns mercados agrícolas, principalmente no sul da China. Desregular, lá está, foram buscar instrumentos do capitalismo. Precisamente, para que as pessoas pudessem começar trocas comerciais entre elas e permitir que essas vagas de fome deixassem de existir, como realmente aconteceu. Pronto, e depois com o acesso ao mercado internacional, aberto pelos Estados Unidos também nos anos 90, obviamente começaram a tirar partido desse comércio internacional com base numa mão de obra. Chineses saíram muitos chineses saíram ou levaram a que os seus descendentes saíssem da miséria que viviam e quase 1.000 milhões deles, ou perto disso, ali enfim, toda a Ásia. O que era Xangai quando nós éramos miúdos e o que é Xangai hoje, com certeza. Sim, agora... Mas foi graças à apropriação de instrumentos que o capitalismo fornece, sem eles terem tornado eles próprios um regime capitalista, não é?
Não de todo, pois, De todo. é um regime, quer dizer, tem uma componente comunista, tem uma componente fascista, se quiseres, no sentido em que Sim, sim, há sim, empresas privadas que são propriedade do Estado e o é Estado igual. Isso é sim, igual. exatamente uma coisa ou outra, é mais ou menos indiferente. Mas sim, mas a China teve combinou, digamos, essas duas vertentes de uma forma que tirou muita gente da pobreza e isso também é mérito nosso, porque em teoria um mercado como a Sim, que China não poderia ter nós é que lhes entrado nos compramos as acordos coisas, do comércio claro. mundial, sim, nas condições em que trabalha a mão de obra, trabalhava na altura, muito mais do que agora ainda, a mão de obra chinesa que produzia esses produtos, não é? Claro, Não claro. estava a concorrer em condições de igualdade com os outros parceiros internacionais e mesmo assim entrou na Organização do Comércio Mundial e isso permitiu tirar essa gente toda da pobreza e isso é um bem absoluto por si só, Mas o inquestionavelmente. que me faz impressão é mais o que eu estava a referir, aquilo a que eu me referi há pouco era mais ou menos quase o caso inverso. Empresas privadas também, grandes também, em alguns casos maiores do que qualquer empresa chinesa, embora a China já tenha empresas muito grandes, mas que num regime, num contexto de liberdade e Sim, concorrência e capitalismo, difundem voluntariamente valores contrários a essa liberdade, concorrência, capitalismo, porque democracia. uma vez chegados a esse patamar, não é? O que faz Uhum. sentido é fechar, não é? Quer Fechar, dizer, não é? Pois, o mercado serve até será lá isso. chegar. Quando lá chega, o movimento de sobrevivência ideal, digamos assim, para essas Uhum. corporações é deixar de existirem essas mesmas condições que lhes permitiram crescer. Lá está, é um bocadinho como dizias do Estado Novo e a entrada de novas empresas no mercado, não é? Sim, mas apesar de tudo, sei lá, quando os grandes magnatas do início do século XX, os tipos Sim, sei lá, o JP Morgan da banca e sim. os tipos do Caminho de Caminho de Ferro, ferro. o Rockefeller e não sei o quê, esses tipos, apesar de também terem interesse com certeza em fechar a Sim, concorrência, os seus ramos, apesar de tudo, nunca as empresas deles, embora também funcionassem de outras vertentes, mas nunca vi daquela gente sair grandes discursos anticapitalistas, ou sim, discursos, ou sim, é verdade. tentar Sim, manipular sim, a é verdade. informação, embora não tivessem, é evidente que não tinham as maneiras de manipular a informação que a Sim, Google tem, a coisa é completamente sim, diferente. Mas não sei se teriam feito isso, não me parece que o ambiente geral fosse esse, o clima sim, se sim. proporcionasse a isso. E hoje é mais ou menos, sei lá, nós vemos as grandes empresas todas são woke, todas são anticapitalistas, todas são. Sim, vamos ver se durante muito Todas tempo. prezam regimes ou fingem prezar regimes Sim, onde elas próprias não teriam provavelmente sim. vingado, regimes Sim, claro, claro que opressores. não. É um mundo às avessas, é estranho, é um bocado É um estranho. bocadinho, é um bocadinho. E parece uma nota certa para acabarmos naquela nota de otimismo certa. Acabamos sempre assim Acabamos no derrotismo absoluto. Ok. assinar, sim, sim, num derrotismozinho mesmo bom para vos inspirar para a semana, porque acho que abordámos todos os assuntos que queríamos abordar, ficou tudo dito nesta Lenga-Lenga do Costume número 85, vai para o ar todas as segundas-feiras, não a número 85, a Lenga-Lenga do Costume, vai para o ar todas as segundas-feiras às 21 horas, no canal do YouTube da Lenga-Lenga do Costume. Alberto, se não tiveres Já mais nada agora a acrescentar. convidava os espectadores, se tiverem algumas teses sobre esta questão, destas Ah, grandes empresas e a sim, posição que elas têm sobre o sim. capitalismo e sobre as sociedades ocidentais, modernas, tecnologicamente progressivas, Certo. progressistas, eh, que Partilhem. partilhem. Isto não é aquela coisa de dizer, é para ponham aí likes e ponham não sei o quê, também podem pôr likes à vontade, as Também coisinhas podem, todas. sim, claro. Mas Devem. é interessante conhecer o ponto de vista das É pessoas para, sobre isto. é para trazermos para aqui depois também É. essas vossas reações. Subscrevam o canal de YouTube da Lenga Lenga do Costume. Nós por hoje ficamos por aqui. Sim. Agradecemos o apoio da Prozis e do Azeite Talismã mais uma vez, Alberto, e um grande abraço. E até para Grande a semana a abraço, todos. Deus Tiago, Obrigado. Deus a todos. Obrigado. Até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Põe-se a ideia de viabilizar Repara que a ou crise não. climática não está na mesa de voto, está nas mãos das pessoas. Com eleições, com mandato, até 2020. Um incidente.